E baseado aí nas suas experiências, qual o maior erro assim que você consegue identificar das empresas na hora de pensar em inovação? Na hora de começar a atuar com inovação, na hora de trazer uma inovação para dentro, na hora de permitir que os colaboradores e funcionários tragam possibilidades e deem opiniões sobre inovação, mas qual o maior erro, assim, quando a gente pensa em inovação dentro de uma empresa que você fala, isso aí acontece sempre, dá ruim no final? A linha de pensamento, ela costuma ser muito tradicionalista. Então, a linha de pensamento tradicionalista, ela costuma ser oposta à abertura para inovações no mercado corporativo como um todo. Então, esse primeiro passo, ele é fundamental. Então, gestores que realmente estejam lá para não só gerir times, liderar times e fazer toda essa manutenção das pessoas psicologicamente, profissionalmente, nas suas metas, nas suas atividades, mas também para realmente ter ouvidos para até mesmo um brainstorming. Quando a gente fala brainstorming, parece, e na maioria das vezes, pode ir para uma linha que foge um pouco do tema, mas isso gera espaço para que algum tipo de detalhe possa ser adicionado. Então, eu acho que o primeiro ponto é ter abertura. Ter abertura, isso normalmente não existe na grande maioria das empresas, sejam novas ou não. Né? Você tem ali uma linha nova que surgiu nos últimos anos, das startups, que elas surgem com essa ideia de colaboração e que talvez elas pequem em outros aspectos, até de repente, segurar aquele talento. Né? Então, elas têm modelos, às vezes, de contratação que não são interessantes, elas trazem muitos benefícios, mas elas, por algum motivo, veem aquele profissional como mais um profissional que ele pode, enfim, ser, de repente, até substituído. E aí, do outro lado, você tem as empresas mais tradicionais, mais antigas de mercado e que tem um ponto de vista que acaba sendo para o tradicional. Então, eu acho que essa abertura, essa visão estratégica do gestor, do líder, que, a gente tem que dar espaço para que a fala aconteça e que realmente as colocações, não existe colocação burra, isso também parece ser óbvio de falar, mas a colocação, ela é pertinente, mesmo que seja para algum acerto, ou então só mais um questionamento que não vai agregar. Mas sim, ter ouvidos para isso e tentar considerar isso como uma possibilidade, visualizar talvez de uma forma um pouco mais profunda. Beleza, como que você imagina implementar, ou como você imaginaria seguir por uma linha dessa? E não só, talvez essa linha de pensamento não faça sentido, então descarta. Mas sim, dá uma outra oportunidade de um passo um pouco mais profundo de cada insight que surja, porque aí sim você abre essa lacuna para que as pessoas também se sintam à vontade de, sempre que tem alguma inquietação associada ao novo, isso surja de cara e aí, cara, é a bola pingando para você chutar, entendeu? O gestor, ele precisa ter essa visão estratégica e normalmente é difícil de se achar, infelizmente. Então, eu acho que é um pensamento tão lógico, né? Se eu estou inovando, é porque vai ser diferente. É porque vai criar um desconforto no início, é porque vai exigir uma mudança de comportamento, é que eu vou ter que pensar de uma nova forma, é que eu vou ter que olhar para um outro lado que eu não olho há muitos anos. Então, assim, inovar é sair do mesmo lugar. Então, assim, e exige esse movimento. Mas, mesmo sendo uma coisa muito óbvia, parece que ainda não é entendido no mercado, ou por algumas empresas, ou por alguns gestores, o que a gente vê aí no mercado. Assim, eu acho que de um modo geral, os segmentos mais conhecidos de mercado, então a indústria, ela costuma evoluir num direcionamento um pouco maior, porque ela tem uma necessidade, principalmente por conta das questões de importados. Se ela não evoluir, ela perde muito para os produtos que são importados e que a gente sabe, tem um custo baixíssimo, às vezes com uma forma de trabalho que nem é regulamentado de fora. Mas a gente tem outros segmentos, como, por exemplo, a minha área, engenharia civil. A engenharia civil, ela é absolutamente arcaica. Para você ter uma ideia, poxa, para você levantar uma parede, para você fazer uma casa, você vai lá, coloca tijolos, você coloca cimento, que é um material absolutamente poluente, e depois, quando a parede está levantada, depois você já fez a fundação, fez toda a estrutura, você vai lá e faz o quê? Recorta aquela parede para passar a tubulação hidráulica, para passar toda a parte elétrica. Então, o que acontece? É um material que é poluente, que você utilizou, que novo você já vai quebrar, você já vai gerar resíduo. A construção civil tradicional, com blocos de cerâmica convencionais, ela é muito antiquada. E ela ainda, por exemplo, no Brasil, é o que mais se vende.